nunca vai ser perdoado. E o que é falar contra o Filho do Homem? Quer dizer, quem falar contra o Espírito Santo nunca será perdoado. O que é falar contra o Espírito Santo? O que é blasfemar contra o Espírito Santo? Blasfemar contra o Espírito Santo é você negar, veja, o batismo em nome de Jesus. Na hora que você, veja, na hora do teu novo nascimento, ao invés de você ser nascido, veja, no nome daquele único que pode te salvar, você recebe uma ordem, veja, que ela não tinha sido cumprida ainda. Porque em São Mateus 28:19, Jesus deu uma ordem. Veja, portanto, ide em todas as nações, quer dizer, no mundo inteiro, né, falando no plural, nações, batizando-as, mais do que uma pessoa, em nome, ele não falou nomes, nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que Jesus não falou nomes? Porque Pai não é nome, Pai é um título. Porque filho não é nome, filho é um título. Por isso Jesus nunca poderia usar no singular, no plural, nos nomes. Porque Pai não é nome. Agora ele disse no nome, porque todo pai tem um nome, todo filho tem um nome. E antes de eu ser pai, eu sou o filho. Veja. E mesmo sem ser pai, eu posso ter o Espírito Santo. Veja. E mesmo depois de ser pai, eu posso ter o Espírito Santo. Por quê? Porque isso está sucessível a mim quando eu proclamo Jesus como meu único e suficiente Salvador. Veja, quando eu proclamo o meu tudo, que é Jesus. Veja, então aí eu recebi o batismo de João Batista. Porque o batismo de João Batista era para, veja, era para arrependimento. Eu te batizo com arrependimento, porque após mim virá aquele que vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Foi o que aconteceu no dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes, antes deles serem batizados com o Espírito Santo, o que aconteceu? Eles receberam o fogo, quer dizer, como fogo, e veio pousando sobre cada um daqueles. Eles estavam no cenáculo, todos reunidos, veja, ali tinha 120 irmãos no cenáculo, todos eles aguardando aquele poder que viria de Jesus. O que ele disse? Avisa para os meus discípulos que eu vou para o lugar onde nós temos designado, e fique lá até que do céu seja revestido de poder. Então eles estavam ali esperando o cumprimento daquilo, da promessa de Deus, porque Jesus nunca falhou em nenhuma promessa, porque eles viveram cada promessa. Eles viram todas as promessas de Deus se cumprirem pela boca dos santos profetas do Antigo Testamento, sendo concluída em João Batista todas as profecias messiânicas, as promessas de Deus para o mundo, dizendo que viria, veja, que o verbo, a palavra, se faria carne e habitaria, que Deus se faria carne e habitaria. Então ele preparou um corpo dentro de Maria, de uma santa, de uma virgem, para ele habitar. Por isso a Bíblia diz em São João, capítulo 1, Evangelho de São João, capítulo 1, no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Não era, porque o verbo é, Jesus estava lá, porque quando Deus disse façamos o homem, ele estava falando com Jesus, porque Jesus é o arquiteto balela. Deus estava falando com os anjos, serafins e querubins. Veja, porque Deus, para ser Deus, veja, ele tem que ter quem o adore. Então lá no princípio, quando Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, ele estava falando com os seus anjos, veja, com aqueles que o cercavam, aqueles que o serviam. Porque o que difere um do outro são somente os pares de asa. É a mesma orelha, a mesma sobrancelha, o mesmo olho, a mesma boca. Veja bem. Então, Deus preparou um corpo para ele, veja, que nem está em São Mateus 28, 20, Atos 20,
capítulo 20, versículo 28, que Deus comprou a sua igreja com o seu próprio sangue. Então, como Deus vai sangrar se ele é espírito? Então, ele precisava de um corpo. Este corpo se chama Filho, Jesus Cristo. Amém. Correto? Amém. Porque se Deus criou, ele é Pai. É verdade? Então Deus colocou aquele óvulo no ventre de Maria para ali gerar um corpo para que ele habitasse. Senão ele nunca poderia, nunca caberia a Deus este atributo, Senhor dos Exércitos. Porque se ele mandasse um filho, um ser à parte dele, veja, ele seria um covarde. Porque, Senhor, meu Deus, me perdoa pelo que eu estou falando. Veja bem, porque você, um homem, mandar um filho pagar por algo que ele criou, eu fazer algo errado e mandar meu filho pagar por mim, eu seria o maior dos covardes. E o nosso Deus não, Ele é o Senhor dos Exércitos. Amém. Por isso Ele preparou um corpo. Isso não podia ser por via de sexual, não haveria interferência masculina e nem feminina. Ele preparou um óvulo fecundado, gerou em Maria, veja, para que Ele próprio habitasse ali. Amém. Veja. Mas como? Então Deus estava falando com ele, não é o que o salmista diz? Disse o meu Senhor ao meu Senhor. Mas como Davi estava falando dele? Não, Davi estava falando de Jesus. Veja. Então, veja, é simples. Eu sou o alfa e o ômega. Amém. O princípio e o fim. Como o filho pode dizer isso que ele é antes do pai? Isso era algo que sempre ardia no meu coração quando eu era um denominacional. Senhor, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Como eu posso ser primeiro do que o meu pai? Você está entendendo? Por isso, veja, o apóstolo Paulo diz assim, o evangelho que eu vos ensino não é através de homem, porque eu recebi por revelação de Deus, e eu tive que reputar tudo aquilo que eu aprendi no judaísmo para poder ganhar a Cristo. Hoje as pessoas trocam a revelação por uma teologia. Bem-aventurado é tu, Simão Barjona, que não te revelou veja, a revelação do Espírito Santo, Apocalipse. Veja, ali Jesus se revelando para a igreja, que ele é o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Veja. Mas nós não podemos exigir isso muito, porque se as pessoas não conseguem compreender, veja, a necessidade e o único batismo registrado na Bíblia em nome de Jesus Cristo, eles se batizam numa trindade, como é que eles vão entender que Jesus e Deus são a mesma pessoa? Eles falam da boca para fora, é um, mas é dois, é mais, é três, mas é na essência, porque não sei o quê, mas eles não sabem o que estão falando. Veja. Porque se você não consegue entender, veja, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom. Quer dizer, o teu entendimento é aberto. Então você tem aquele dom, quer dizer, você passa a ser o quê? Da família. Amém. E o que Jesus disse? O que Deus disse? Eu nunca vou fazer nada sem antes avisar os meus profetas. Por quê? Porque os profetas eram a palavra de Deus. Veja, e Deus nunca, por isso Ele é o Senhor.